Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, professor Pedro. Disciplina, processo patológico e resposta imunológica. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhosamente bem, graças ao bom Deus. Então hoje vamos fazer uma aula aqui prática. Essa página que está aqui, vocês estão observando, é um departamento de patologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu passo para vocês o link para vocês acessarem lá. Achei interessante que dá para a gente fazer umas brincadeiras aqui nesse site. Então, o tema da aula de hoje é degenerações, né? Então aqui eles colocam um conceito de degeneração, eu achei muito interessante. Então, esse conceito são lesões reversíveis, né? Decorrente de alterações que resultam em acúmulo de substâncias, que pode ser proteínas, lipídios, açúcares, e entre outras. Geralmente, essas degenerações, esse acúmulo de proteína, pode reduzir ou interromper a função celular. Daí os tipos: degeneração hidrópica, quando o acúmulo de substância dentro do citoplasma é água, né? Degeneração hialina, proteína gordurosa, e degeneração cálcica, que é um termo novo, com acúmulo de cálcio, que a gente já entra mais na questão de calcificações, né? Que a gente dividiu em degenerações, que são a presença desses depósitos, e calcificação, no item separado aqui, eles colocaram junto. Então, degeneração hidrópica é o acúmulo de água no meio intracelular, certo? Acúmulo água, degeneração hidrópica. Como vocês sabem da patologia, nos mecanismos de lesão, o primeiro que a gente observa na célula é a tumefação. E o que é a tumefação? É acúmulo de água no citoplasma da célula. Decorrente do quê? Você tem uma lesão isquêmica, consequentemente, menos oxigênio, menos respiração celular, menos fosforilação oxidativa, menos ATP. Então, para que serve o ATP? Controlar a bomba de sódio e potássio. Entra sódio, entra potássio, entra cálcio e a célula vai ficando tumefeita. Olha que palavra bonita. Quer dizer, cheia de água. Então, como que a gente observa isso na patologia? Então, aqui a gente tem um corte histológico, lá um tecido, que a gente vai observar o que a gente encontra, qual o achado dentro do estudo anatomopatológico do tecido, o que a gente observa e que a gente consegue caracterizar como uma degeneração hidrópica, né? Então, a gente observa aqui, na seta, vamos ver se dá para aumentar, dá, as nossas células aqui com vacúolos aumentados. Você vê que o tamanho da célula está bem pequenininho. Então, a gente tem aqui que primeiro vocês têm que caracterizar o tecido. Que tecido é esse? Qual o tipo de tecido? A gente tem que caracterizar primeiro qual é o tecido, para daí conseguir dizer qual é o tipo de degeneração ou relacionar com o tecido. Então, a gente vê aqui que é um tecido epitelial, certo? Tem um epitélio aqui. Isso aqui é uma mucosa oral, certo? Uma mucosa oral. E nessa mucosa oral, o que a gente observa? Aqui você tem uma camada basal de células, certo? E aqui o que a gente tem aqui? A epiderme. A gente tem a epiderme. Queratinizado ou não queratinizado? Então, tecido epitelial de revestimento, estratificado, né? Porque tem várias camadas de célula, não queratinizado, bem típico de mucosa. Onde a gente encontra queratinizado, a gente vai ter uma camada aqui de queratina. Nesse caso não tem, então, tecido epitelial de revestimento não queratinizado.
estratificado, porque tem várias camadas de células. Aqui a gente observa a camada basal, certo? E aqui o nosso tecido conjuntivo. E aqui nas células a gente observa, vamos ver aqui, se dá para aumentar, não dá para aumentar. Então a gente tem aqui um tipo de degeneração hidrópica. Então vamos colocar aqui, vamos aumentar o nosso corte. Então quando a gente observa o corte histológico, é muita imagem, é muita alteração junta, é muito conhecimento junto que a gente tem que ter, então tem que estudar muito para entender o que é cada componente desse que compõe essa figura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente está num momento maior aqui da microscopia, a gente tem que achar, localizar onde está o epitélio. A gente localizando o epitélio, a gente consegue viabilizar o nosso estudo. Então, onde está esse epitélio? Então, eu acho que o epitélio está por aqui. Então, vamos ver aqui. Geralmente, o nosso epitélio vai estar recobrindo aqui a periferia. Então, eu vou aumentando de tamanho a nossa célula e eu cheguei aqui, ó, no nosso epitélio. Tá vendo aqui? Nosso epitélio. Aqui a gente vê a nossa camada de célula. Ele abriu aqui em função do corte. Então, vamos ver se a gente acha uma estrutura melhor. Tudo isso aqui é o epitélio. Você vê várias camadas de célula. Várias camadas de célula. Aqui já ficou mais fino. Função do corte. Vamos ver se a gente acha aqui. Esse aqui não está meio muito recortado a peça. Ó, aqui a gente vê algumas glândulas, né? Tá vendo? Aqui é um tecido glandular, células cúbicas, né, em volta desse tecido, certo? Células cúbicas. E aqui o conteúdo desse tecido, provavelmente é mucosa, então são glândulas salivares, né? Então aqui você vê dentro dessa glândula vários vacúolos, que isso daqui nada mais é do que uma glândula mucoide, né? Tem dois tipos de glândula básica, a serosa e a glândula mucoide, que a gente observa na glândula mucosa a formação de que são secreções produzidas pela glândula, né? Então, aqui a gente vê muito sangue em volta, tá vendo? Essas bolinhas vermelhinhas são as hemácias, várias hemácias, que já é tecido conjuntivo, que a gente deve ser aqui o ducto, né? Você viu? Que é o nosso ducto, né? Já com células já maiores, estão células colunares, certo? Então, aqui a gente tem a nossa glândula, e essa glândula se comunica com esse ducto aqui, Então, aqui você vê ó, várias glândulas aqui, tecido já diferente, né? Já é um tecido mais cuboide, né? E aqui já é um tecido colunar. E aqui a gente vê o que vaso sanguíneo. A diferença de ducto e vaso, que a célula que envolve o vaso sanguíneo aqui é uma célula pavimentosa, escamosa pavimentosa. Já a célula do ducto é uma célula, nesse caso aqui, uma célula já colunar, né? E a nossa glândula aqui do lado, várias glândulas aqui, que já são glândulas que produzem muco, né? Mucoide, certo? Vamos ver aqui, acho que não está muito legal. Tem muito sangue, que já é o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo dessas células. Vamos ver aqui. Vamos ver para cá. Deixa eu ver na outra aqui para baixo. Aqui. Acho que está melhor. Acho que essa aqui está melhor. Aqui está melhor. Então, a gente observa aqui o tipo de degeneração, né? Então, você vê aqui a camada basal. Então, você achou aqui o epitélio, né? Chama aqui na borda do epitélio, várias camadas de células. E aqui a gente observa a nossa camada basal, que são as células que vão se dividir, né? Da origem às células epiteliais. Então, você vê aqui alguns vasos sanguíneos, né? Vários vasos sanguíneos com as células achatadinhas. O tecido conjuntivo aqui
é denso não modelado, né? O tipo de tecido conjuntivo denso não modelado, e aqui é o tecido conjuntivo frouxo, que recobre essa região. Mas o que interessa para a gente é a vacuolização. Então, a gente observa aqui, ó, essas células são células com degeneração, essas células aqui que tem esse vacúolo, diferente dessa, desta, tá vendo? Elas não poderiam estar assim. É aqui, a gente observa várias células com vacúolos, então bem característico aqui da degeneração hialina, ó. Desculpa, degeneração hidrópica, acúmulo de vacúolos de água, justamente em função, tá vendo várias células aqui, então a gente tem tecido epitelial e as células aqui com degeneração, esses vacúolos. Então aqui, uma lâmina de degeneração hidrópica para vocês, tá bom, moçada? Ficamos por aqui. Então, F11 aqui.